Então, boa tarde, né? Essa é a nossa terceira aula de Programação a Objetos, POO, do curso técnico de informática de Soledade do nosso IFPB. Bem, na aula de hoje é uma aula bastante rápida, uma aula para a gente compreender um pouco a linguagem Java, que foi a linguagem que eu escolhi para a gente ministrar programação orientada a objetos. Então, para que a gente possa compreender de fato os conceitos abordados aqui, a gente precisa entender por que eu escolhi Java como linguagem de programação, né? É muito interessante a gente entender um pouco da história de Java, né? Como funciona a linguagem, ela precisa de um interpretador, não precisa, ela precisa de um compilador, não precisa, quais são os componentes, né, da linguagem. Então, embora aqui nessa aula eu vá falar sobre tudo isso, tá, Leida? Eu queria sugerir alguns vídeos. Esses vídeos eles vão ser compartilhados com você. São vídeos, 3 vídeos de Gustavo Guanabara, que você já conhece muito bem, tá? E eu compartilho também um vídeo de como instalar e baixar o Java, embora eu já tenha feito isso para você na nossa última aula presencial. Então esse quarto vídeo vale a pena você assistir só para título de conhecimento, tá? Nos 3 primeiros... Exato. Esse primeiro vídeo de Gustavo Guanabara é muito interessante. Ele fala sobre as antigas linguagens. Então é um apanhado histórico muito interessante que ele faz no curso de Java. Ele tem um curso muito bom de Java. Nesse segundo vídeo que eu sugiro, Gustavo ele explana muito bem sobre os componentes da linguagem da plataforma Java, né? O JDK, que é o Kit de Desenvolvimento Java, a JRE, que é a máquina virtual, dentre outros componentes. Desculpa, a JRE e a JVM. Oi? O JDK é o que a gente instalou, tá? O JDK a gente instalou o kit para você desenvolver. Quando a gente instala o JDK, ele já instala também a JVM, que é a máquina virtual, tá? E já instala também a JRE, que é o que permite que o programa um programa Java seja executado. E no terceiro vídeo que eu sugiro, ele explana sobre as diferentes plataformas de Java. A JSE, que é o Java para desenvolvimento de sistemas mais simples, como os que a gente desenvolve. A JEE, que é a arquitetura que é toda voltada para desenvolvimento de sistemas mais complexos, que a gente chama de empresariais, né? Enterprise Edition. E a JME, que é a versão mobile de Java, para você desenvolver aplicativos, que hoje nada mais é do que o Android. O J2ME ele evoluiu para Android, tá? Então, primeiramente, o que é Java, né? Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, tá? Que surgiu na década de 90. Foi criada por uma empresa chamada Sun Microsystems, tá? Então, é uma linguagem multiplataforma, uma linguagem que permite que a gente possa criar programas para diversas plataformas, seja o Windows, seja Linux ou outros sistemas operacionais. A linguagem ela dispõe de uma máquina virtual. E é justamente por causa dessa máquina virtual que essa linguagem é multiplataforma, tá? Eu vou explicar isso ao longo da nossa aula de hoje. Então aqui eu faço um apanhado histórico de Java. Então, como é que Java surgiu? Então, logo no início da década de 90, os fundadores ali da Sun Microsystems tinham um projeto, eles visavam um projeto que era criar um controle remoto universal, tá? Então, esse controle remoto era chamado de Green Project. E, ao longo do desenvolvimento desse controle remoto, eles o fizeram utilizando uma linguagem de programação chamada Oak, O-A-K, tá? Então, em 95, a Sun decidiu lançar uma nova versão da Oak, uma linguagem
que eles utilizaram para o Green Project, criar uma versão para applets. O que são applets? Applets era muito comum no início da internet. Para que servia? Servia para a gente desenvolver pequenos sistemas dentro de sites, dentro de websites, tá? Então a Sun conseguiu fazer com que a Oak fosse uma linguagem que tornasse possível a gente desenvolver sistemas, não somente sistemas desktops, mas também sistemas que estavam dentro de websites. Então era muito comum antigamente a gente entrar no Banco do Brasil, site do Banco do Brasil, no site da Caixa, e o teclado virtual do Banco do Brasil, da Caixa, um tecladozinho para você colocar a senha, ele era desenvolvido como se fosse um applet. E esse applet era em Java. Na década de 90, ele era em Oak. Oak nada mais é do que Java antiga, só mudaram o nome. Então, em 96, eles desenvolveram o JDK1. O que é isso? A primeira versão do Java Development Kit. O que é isso? É o kit de desenvolvimento Java. O que é esse kit? É um conjunto de ferramentas que permite uma pessoa desenvolver em Java. Então, assim que a linguagem Java, a linguagem Oak, né? Que em 95 ela passou de Oak para Java. Assim que ela foi desenvolvida, os caras já tinham algo em mente. Olha, vamos fazer com que essa linguagem seja aberta para que outros desenvolvedores possam desenvolver sem que seja necessário pagar. E esse foi a grande chave de sucesso de Java, tá? Então em 96 eles lançaram o Kit 1, né? Então disponibilizaram para a comunidade as ferramentas de Java, né? Para que as pessoas ao redor do mundo pudessem desenvolver em Java. Então isso fez com que a linguagem se popularizasse. E a partir daí, eles passaram a lançar diversas versões de atualização do JDK. Foi quando em 99 eles lançaram não somente o JDK, eles disponibilizaram não somente o JDK, mas também uma versão para você desenvolver em Java para Enterprise Edition, ou seja, para sistemas mais complexos, e para mobile, ou seja, para telefone. Então pensa só, isso não era nem nos anos 2000. Os celulares, eles estavam começando a ser utilizados, mas nem se tinha em mente ainda como é que seriam os smartphones. Então em 99, a Sun já lança uma versão de linguagem que podia programar celulares. Isso aí fez com que o mundo da programação passasse meio que por uma revolução, né? Ora, era possível agora que pessoas comuns como eu ou você pudesse desenvolver para pequenos celulares, tá? Então, continuando aí a evolução histórica, nos anos 2000, eu poderia destacar que a comunidade Java era tão grande que já tinham 400 grupos de usuários no mundo, ao redor do mundo, né? O JavaOne, que é um evento da Java, já tinha aí 25 mil desenvolvedores. E a Sun lançou o NetBeans. O NetBeans Open Source, ou seja, abriu o código do NetBeans. O que é o NetBeans? É o IDE da Sun. É o IDE oficial de Java. Qual foi o IDE que eu instalei no teu computador, Leda? Foi o Eclipse. Lembra? Mas a Sun tem outro IDE. Os programas que eu faço no Eclipse eu posso fazer no NetBeans, tá? A Sun lançou outro IDE, o NetBeans, e nos anos 2000 abriu o código do NetBeans para que as pessoas também pudessem contribuir com o NetBeans. Em 2001 se popularizou o Eclipse, que é o que a gente usa. E a versão mobile de Java de desenvolvimento, J2ME, foi disponibilizado para Linux, para desenvolvedores que utilizavam Linux, tá? Também em 2001, como você pode ver aí, surgiram os padrões Enterprise Edition, os padrões para Java para sistemas complexos, padrões de projeto, padrões de desenvolvimento. São conceitos que nós não iremos estudar aqui na disciplina.
Já em 2002, olha que interessante, já existiam mais do que 50 milhões de celulares desenvolvidos com a versão mobile de Java. Então, Java se popularizou por isso, olha. Eles viram um mercado, né, que era um mercado de mobile. Não é à toa que hoje Android é o sistema mais utilizado pelos celulares inteligentes, pelos smartphones. Em 2003, foi enviado um robô a Marte, todo programado em Java. Então você veja aí como a linguagem ela é segura, né? Em 2007, a Sun deu um passo muito arriscado, mas não tão arriscado quanto o que ela deu depois disso. Em 2007, ela deu um passo ousado. Ela abriu o código de Java. Como assim? Antes, a gente podia utilizar Java, desde que Java foi disponibilizada para qualquer pessoa usar. Mas a gente não podia ver o código de Java. A gente não podia ver o código daquelas classes que faziam parte, que fazem parte da arquitetura de Java, como a classe String, como a classe JFrame, como tantas outras classes da biblioteca de Java. Hoje eu posso abrir o código dessa classe e, olhar algum método que eu considero complexo, tentar entender, olhar algum método que eu acho esse método poderia ser melhor implementado e quem sabe até reimplementar aquele código e colocar numa classe minha, fazer sobreposição de método, né? Só que em 2010 foi aí o passo mais ousado da Sun. A Oracle, grande empresa aí da área de redes, uma multinacional, comprou a Sun. Então em 2010 eu tinha aí acabado de me formar e eu participei bem desse momento histórico porque eu me lembro que existia um grande medo entre os desenvolvedores com essa compra. Será que os sistemas que foram desenvolvidos em Java, eles passaram a ser cobrados algum tipo de valor? Porque a Sun era uma empresa que sempre acreditou na filosofia open source, de código aberto, né? Já a Oracle é uma grande empresa. Será que a Oracle não iria querer ganhar alguma coisa com isso? Mas de fato, de 2010 para cá já se passaram 12 anos e o que a gente tem visto aqui, a linguagem Java só tem se tornado uma linguagem ainda mais segura, mais poderosa e ainda mais utilizada para diversas aplicações, tá? Então quais foram os princípios de criação de Java? Quando os caras pensaram em criar a linguagem, eles pensaram, olha, nós precisamos de uma linguagem simples, uma linguagem que seja fácil de programar, né? O que é uma linguagem fácil de programar? Os caras falam inglês. Vamos criar uma linguagem aqui em inglês que, à medida que a gente vai construindo as sentenças, né, a gente vai entendendo na nossa linguagem natural o que eu quero dizer. E Java foi criado assim, né, como uma linguagem de alto nível que ela é. Eles queriam criar uma linguagem orientada a objetos. A primeira linguagem orientada a objetos ali ao longo da história a gente vê, se eu não me engano, foi Smalltalk. Então os caras já tinham uma perspectiva do que era orientação a objetos, eles queriam criar uma linguagem que permitisse programadores construir de acordo com o paradigma OO, né? E eles também queriam que fosse uma linguagem familiar. Então Java, ela tem vários comandos, várias palavras-chave que são amplamente conhecidas por outras linguagens mais antigas do que ela, como o próprio C, tá? Então, além disso, eles queriam que fosse uma linguagem robusta, uma linguagem segura, né? Uma linguagem portável, ou seja, por isso que ela tem essa questão de bytecodes que eu vou falar no próximo slide, ela tem essa questão da máquina virtual, uma linguagem que seja independente de arquitetura, uma linguagem que deve ser executável com alta performance. A gente tem aí programas desenvolvidos em Java de alta complexidade e que exigem uma alta performance. Além disso, eles queriam uma linguagem que fosse interpretada, multitarefa e dinâmica. Até aqui tudo bem, Leda? Posso continuar? Então, essa imagem ela apresenta uma arquitetura de Java, uma arquitetura básica de Java, tá? Então o que é que nós temos aqui? Vamos olhar de baixo para cima. Eu tenho do lado esquerdo alguém que usa o Windows e do lado direito alguém que usa o Linux, tá?
Então, independentemente da versão do Windows, eu coloquei aí versões bem antigas, a figurinha que eu achei na internet, independentemente da versão do Linux, para cada um desses sistemas operacionais, nós vamos ter uma máquina virtual e um compilador Java. JVM, máquina virtual. Tá aqui, JVM do Windows, JVM do Linux, JVM do Solaris. E para cada um desses sistemas operacionais, nós temos o compilador também. Por que isso? É isso que torna a linguagem Java interoperável. O que é um sistema interoperável? É um sistema que pode ser executado em qualquer plataforma. Por quê? Quando eu, programador, estou usando Linux, desenvolvo um programa em Java, eu uso a máquina virtual e o compilador do Linux. Mas essa máquina virtual e esse compilador, eles geram um código em bytecodes que ele vai ser lido não pelo sistema operacional do usuário que vai usar o meu sistema, mas sim pela máquina virtual instalada no computador do usuário. Então, eu desenvolvi o sistema em Java estando no Linux, mas Leda baixou o meu sistema no Windows. Por que ele funciona no sistema de Leda? Porque esses bytecodes, eles não são executados em cima do Windows. Eles são executados em cima de quem? Da máquina virtual. Entendeu, Leda? Entendi. Já vem instalado, né? Quando a gente executa o código, esse código é executado dentro dessa máquina virtual. Exatamente. Eu crio o código enquanto programador pelo compilador Java do meu sistema operacional, mas ele gera um bytecode, vamos chamar de código, um outro código que pode ser lido por qualquer máquina virtual. Por isso que a linguagem ela é interoperável. Beleza? Eu vou só pegar aqui uma aguinha pra mim, tá? Só um minutinho, tá? Então, Leida, posso continuar? Pode. Então, olha só. O que são bytecodes? Bytecodes é um código, tá? Um bytecode é um código que ele é compilado por um compilador Java e ele gera um conjunto de instruções que pode ser lida por uma máquina virtual, ou seja, ela interpreta esse bytecode, tá? E ela gera um código que pode ser lido no sistema operacional que essa máquina virtual está instalada. Então a gente pode pensar o seguinte: a grosso modo, um bytecode nada mais é do que uma linguagem intermediária entre Java e o binário que é lido lá pelo sistema operacional. Quem é que traduz isso? É tanto o compilador, que faz um caminho, como a máquina virtual, que faz o outro caminho, tá? Então, para programar em Java,
eu posso usar um arquivo texto, um programa texto, um notepad do Windows, tá? Eu posso usar um programa de texto e salvar esse programa com qual extensão? .java. Então aqui em tela nós temos uma versão de um Alô Mundo. Todo mundo sabe o que é um Alô Mundo. Você sabe o que é Alô Mundo, né, Leda? Então, Alô Mundo é uma versão básica de um sistema. Nós temos aqui um Alô Mundo, um Hello World de Java, onde eu tenho aqui a estrutura básica de um programa em Java. Se eu salvar esse programa como .java, eu preciso fazer o que para executá-lo? Preciso compilar ele, ou seja, chamar o compilador. Como é que eu chamo o compilador? Se eu tiver usando o próprio terminal, seja do Windows, ou do Linux, ou de qualquer outro sistema operacional, eu tenho que usar o comando javac. Javac e o nome do programa. O que é que esse comando faz? Ele executa o compilador Java. E o que é que ele faz depois disso, Leda? Ele gera os bytecodes, tá? Se a compilação der ok, não der nenhum erro, ele gera os bytecodes. Depois que eu faço isso, aí ele cria um arquivo chamado o nome do seu programa .class. Então, se o programa era alomundo.java, ele vai criar um arquivo alomundo.class. E como é que eu executo esse programa? Só é fazer Java, comando Java, espaço, o nome do programa. Mas tudo isso pode ser facilmente realizado utilizando uma IDE. O que é uma IDE? IDE vem do inglês Integrated Development Environment. O que é isso? Ambiente de desenvolvimento integrado. Eu sempre dou um exemplo clássico. É como você escrever uma carta. Tu já escrevesse carta no papel, Leda? E mandou para alguém? Com certeza. Com certeza, né? Agora, hoje, como é que você escreve uma carta? E-mail, né? Infelizmente. A gente escreve e-mail. Pessoal. Pois é. Mas vamos supor que você quer escrever uma carta tradicional, mas você quer imprimir essa carta. Certo? Qual é o programa que você usa para escrever essa carta? O Word. Por quê? Porque no Word tu pode colocar foto, tu pode colocar negrito, tu pode colocar alinhado à esquerda, à direita, pode colocar justificado. Ou seja, tu pode fazer um monte de formatação na tua carta de forma bastante simples, concorda? Mas você poderia também usar um programa como o Notepad, que não permite formatação, que não permite colocar foto, etc. Se for só para escrever. Poderia também. Só que não ficava uma carta tão bonita, ou então não seria tão fácil de escrever, porque até por correção de português o Word corrige pra gente, concorda comigo? Pois é. Então o IDE é como se fosse o Word. Se eu quiser programar no Textpad, no Notepad, eu consigo. Mas vai ser mais complicado do que programar no IDE. A começar de quê? Dos comandos que eu uso para compilar e para executar. Se eu estiver utilizando um IDE, basta eu apertar um botãozinho para executar. Para compilar não precisa nem apertar nada. Ele já compila automaticamente. Ou seja, é um ambiente integrado de programação que me apresenta os erros em tempo real. Enquanto que eu estou programando, ele já me apresenta os erros. E assim ele otimiza o meu trabalho como programador, tá? Então eu botei aí em tela uma imagem do NetBeans, tá? Então esse aqui é o NetBeans, que é inclusive a IDE oficial de Java, tá? Ela tem uma facilidade muito grande para a gente criar a interface gráfica. E nós temos também o Eclipse, que foi a IDE que eu instalei no teu computador. Alguma dúvida tem aqui, Leda? Não. Até assim, é bem parecido, né? São parecidos, a ideia é a mesma. Existem vários outros IDEs, tá? Mas aqui eu só apresentei esses dois, beleza? Então, quais são os principais componentes de Java? A gente já viu vários aqui. JVM, JRE, JDK, J2ME. Já viu várias sopas de letrinhas.
tinha um componente especial que é muito importante, que é a API Java. O que é uma API? Uma API é um conjunto de classes de código que me permite usar a linguagem Java. Mas, assim como existem esses códigos, existe também um documento que me apresenta a API. É como se fosse um manual. Eu compro uma geladeira e a geladeira vem com um manual. Assim que eu baixo o Java, eu posso baixar também a documentação de Java. E essa documentação da API de Java, ela tá de livre acesso aí na internet. Se você colocar no Google API Java, vai ser o primeiro link. Para que serve essa API? Para que eu possa ler o código de Java, para que eu possa entender, tem explicação inclusive, código por código. Então eu quero entender como usar a classe Calendar de Java. Então eu posso colocar Calendar, que não é uma classe inclusive, é uma interface. Calendar Java API. E eu consigo visualizar as explicações dos próprios desenvolvedores de Java em relação à classe Calendar. Então, aqui eu coloquei uma tela da API, do índice, né, da API de Java na sua versão 11, tá? Então você pode aí pesquisar e fica aí como tarefinha de casa. Você pesquisar sobre a API atual de Java. Um outro componente de suma importância que a gente já falou aqui, mas eu não custa ressaltar, é a própria máquina virtual de Java. A máquina virtual, ela executa os bytecodes do sistema de Java. Enquanto que o compilador gera os bytecodes, a máquina virtual, ela lê os bytecodes. Ou seja, um sistema desenvolvido em Java, ele não roda em cima do sistema operacional. Ele roda em cima de quem? Da máquina virtual. E como já dito, é essa arquitetura de Java que permite que ela seja portável. Então nós temos aqui, ó, um código em Java. Qual a extensão do código de Java? .java. Eu executo o compilador, o javac, que ele me gera bytecodes, um arquivo .class. Esse bytecode ele pode ser executado em cima de quem? Da máquina virtual do meu sistema operacional. É por isso que às vezes a gente executa um sistema e ele diz Java não está instalado, tá? Eu preciso instalar o quê? Já aconteceu isso com você, Leda? Já. Então, Aconteceu algumas vezes. é por quê? Porque você não tinha o quê? A JRE e a JVM instalados. Entendeu? Alguma dúvida, Leda? Não. Então, eu vou deixar como tarefinha aí de casa você criar, sem nenhuma orientação minha, o seu primeiro Alô Mundo no Eclipse. Como é que você vai fazer isso, Leda? Primeiro, você vai assistir os 3 vídeos que eu mandei para você no início dessa aula, tá? Os 3 vídeos de Gustavo Guanabara. Finalizado isso, eu quero que você pesquise como criar o primeiro programa de Java, um Alô Mundo Java, usando o Eclipse, tá? Sim. E amanhã, em sala de aula, na nossa aula presencial, eu quero discutir sobre isso contigo. Combinado? Ok. Combinado. Alguma dúvida? Não. Então tá. Obrigado. Tira amanhã. Tá bom. Obrigado, Leda. E até amanhã, tá? Tá, obrigado também. Tchau, tchau.